Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Quanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o YouTube, pelo menos para o meu canal. Não que eu tenha saído totalmente do YouTube, porque tem bastante vídeo meu lá no canal do IGEP, instituição que eu faço parte, e também tem alguns vídeos no canal do Delirium, o podcast mais hard junguiano que existe. Se você não conhece, acesse aí todas as plataformas e nos escute ou nos assista aqui no YouTube. Mas gravar para esse canal, para Solução Ativa, fazia alguns anos que eu não gravava. Eu intensifiquei minha energia lá para o Instagram e acabou que eu dei uma sumida daqui. Mas tá me ocorrendo que de repente eu possa gravar eventualmente alguns vídeos para ver se eu consigo reestabelecer uma conexão aqui com vocês nesse canal, que é interessante, que é bacana, que me dá um espaço para talvez ampliar alguns assuntos que eu trabalho de maneira muito mais objetiva lá no Instagram. Então, para começar propondo uma reflexão aqui para vocês, eu queria trazer uma ideia junguiana que parece esquecida nos manuais de psiquiatria da atualidade, mas que talvez devesse ser reconsiderada nos tratamentos psiquiátricos, pensando especialmente nas patologias mais presentes na contemporaneidade, nas psicopatologias, que são depressão e ansiedade, além de diversas outras variações. A questão é o seguinte, gente, eu vou tentar explicar de uma maneira simplificada, tentando conversar com não junguianos. Por que conversar com junguiano acaba ficando um vocabulário muito rebuscado? Então, é uma tentativa minha aqui de explicar para vocês de um jeito mais ou menos simplificado. Dentro da psicologia analítica, nós concebemos a psique da seguinte forma: estrutura, que é consciência, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, de forma que a consciência é minha, o inconsciente pessoal é meu, o inconsciente coletivo é de todo mundo, do qual eu também faço parte de alguma forma. De maneira muito simplificada é isso. E essas estruturas, consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, elas interagem entre si por meio de um aspecto dinâmico ou psicodinâmico, que, assim, dentre outras coisas, é atribuído à energia psíquica. Energia psíquica não é uma criação rigorosamente junguiana. Na verdade, o Freud, lá com a psicanálise, começa com esse conceito quando ele vai falar de algo que muitos de vocês conhecem, que é a tal da libido. Só que a libido, o termo libido, até hoje, é amplamente ligado a questões sexuais. Então, quando uma pessoa chega no consultório e fala assim, olha, eu tô com a libido baixa, a gente sabe que essa pessoa tá com uma questão sexual, ou redução de interesse, ou alguma coisa do gênero. Só que o Jung, ele vai fazer um caminho de ampliação dessa ideia, dizendo o seguinte: olha, o Freud tinha razão quando ele fala da libido, mas a libido não deveria ser reconhecida exclusivamente como sinônimo de energia sexual, e sim uma energia psíquica. Quando ele faz isso, ele vai dizer que existem diversas ações, atitudes, ou até mesmo impulsos do inconsciente que levam para questões ligadas ao instinto. Ele vai falar de instinto de fome, instinto de sede e tal, que não apenas o sexual. Bom, saindo dessa ideia exclusivamente sexual, eu até prefiro não usar o termo libido, porque assim, o Jung vai usar nos escritos dele o termo libido falando de energia psíquica e não de energia sexual. Então, para não criar uma confusão, eu prefiro usar o termo energia psíquica. E ele vai dizer o seguinte, olha, essa energia psíquica, que ela se transforma, a energia psíquica ela pode ser vontade, ela pode ser ímpeto, ela pode ser tristeza, ela pode ser alegria, ela vai se transformando, ela vai se moldando. E ela vai ter movimentos típicos, que são essencialmente 4 grandes movimentos. Na verdade, talvez seriam 6 e outros mais, mas eu vou me limitar aqui a 4 grandes movimentos. 2 deles, talvez bastante conhecido por vocês, que é a extroversão e a introversão. Extroversão é o movimento da energia psíquica que me direciona ao objeto. E eu não vou explicar muito mais o que é isso.
A introversão é o movimento de energia psíquica no qual eu olho para esse objeto e subjetivo a minha experiência com esse objeto. Só que aí vai ter dois outros grandes movimentos que é pouquíssimo conhecidos daqueles que não são ligados diretamente à psicologia junguiana, que são os movimentos de progressão e os movimentos de regressão. Lembrando que é o seguinte, gente, nenhum desses movimentos, eles são bons ou ruins, saudáveis ou insalubres, eles são movimentos, ponto. Sem ser bom, sem ser ruim. Na verdade, sempre que algum deles ficar unilateralizado, é ruim, porque a psique enseja um grande equilíbrio dinâmico entre tudo isso. Se eu fico preso só a um deles, a gente tem problema. Mas o movimento de progressão, ele tem a ver, basicamente, com adaptação externa. Ou seja, eu me capacitar para o mundo, eu lidar com o mundo, aprender a lidar com pessoas, eu preciso fazer prova, eu estudo para essa prova, eu vou fazer natação, eu aprendo o movimento da natação para poder, enfim, ser capaz de nadar numa piscina, nadar na água, o que quer que seja, né? Eu sei que todo mundo nada na água, mas eu não sei, a fantasia pode nadar em diversos outros lugares, né? Então, para poder aprender a nadar na água, e não só fantasiosamente, eu preciso ir lá na piscina, no mar, treinar, alguém me ensinar a fazer isso. Se eu quero tocar um instrumento, alguém precisa me ensinar, eu preciso pegar um instrumento, literalmente me capacitar para tudo isso que me chama aqui fora. Se eu tenho uma questão no trabalho, eu preciso aprender a lidar com o trabalho, desenvolver habilidades emocionais, sociais para poder lidar com as pessoas. Tudo isso é progressão, adaptação externa. Eu diria que assim, essencialmente, claro que eu não fecho questão nisso, mas essencialmente um jovem, né, uma criança indo para a juventude e para o início de vida adulta, ela está substancialmente no movimento de progressão, porque assim, ela está aqui aprendendo a lidar com toda essa parada do mundo aqui fora. Não que não tenha regressão no meio do caminho, mas isso tópicos para outros momentos e outros vídeos. A regressão é um movimento natural e também saudável, desde que não esteja unilateralizado. A regressão é um movimento para dentro, é um regresso para o mundo interior, é uma adaptação interna daqueles conteúdos que foram rejeitados no meu desenvolvimento da personalidade, que foram reprimidos por alguma razão moral ou por uma questão de familiar, né? Pai, mãe, que fala, olha, isso você não pode, e que fica lá atrás, por alguma questão que era disfuncional em algum momento, mas é que agora talvez passe a ser funcional. Enfim, tudo isso que ficou ali no campo do inconsciente, e no primeiro momento eu estou falando apenas de inconsciente pessoal, não estou falando ainda de inconsciente coletivo. Esse movimento de regressão é um convite, né, entre aspas, que a psique faz para que a consciência revisite isso que foi esquecido, subjugado, renegado, abandonado. Esses movimentos, quando feitos de maneira harmônica, num balanço, não vão representar nenhum tipo de ameaça a priori. Pode representar um incômodo, pode trazer uma angústia, pode até trazer dúvidas, né, existenciais sobre várias coisas. Porque como é eu revisitar aquilo que eu abandonei, especialmente na regressão? A questão é que, hoje em dia, na sociedade da patologia, hoje em dia é muita patologização e um excesso de vontade coletiva e mercadológica de adaptação externa. Dá a impressão que tudo que existe de tratamento, de terapias, essa enxurrada de vídeo que vocês veem aqui no YouTube, no Instagram, outras redes sociais, parece que coloca a gente num lugar de adaptação externa. Quando surge esse movimento dos 12 arquétipos de Jung, que é uma coisa horrorosa, horrenda, que não tem só 12 arquétipos e eles muito menos são de Jung. Em nenhum lugar da obra junguiana está escrito 12 arquétipos de Jung. Isso é uma expropriação, até uma ofensa a quem estuda a obra de Jung genuinamente, né? Mas quando surge tudo isso, é uma apropriação, uma expropriação e uma operacionalização que não existe de fato com relação aos arquétipos, para que a pessoa fique exclusivamente adaptada ao mundo externo. Progressão, 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 progressão. Negando a regressão, que é exatamente o caminhar para trás e olhar para esses conteúdos que estão ali abandonados e que querem ser revistos, querem se posicionar também. Eles também estão pulsando de alguma forma, interiormente falando, para
para que a consciência faça alguma coisa com eles. A gente não sabe muito bem o que, a análise vai explicar isso de maneira mais detalhada. Isto posto, passar por um processo ansioso ou por um processo depressivo, muitas vezes, para além das questões neuroquímicas envolvidas, para além dos medicamentos que podem ser tomados ou não, às vezes, muitas vezes exageradamente, a depressão e a ansiedade podem ser, de certa forma, um processo regressivo da psique. A depressão, porque a regressão convida para esse lugar do mundo interior e muitas vezes esse lugar é incômodo. E a minha resistência consciente de ir para esse lugar que a psique convida gera um tensionamento psíquico e que me deixa, de certa forma, paralisado. Essa paralisia me deixa, psiquicamente falando, me deixa angustiado e incomodado diante dessas imagens que são tão ameaçadoras. Tanto é que a depressão, ela tem uma dinâmica, inconscientemente falando, autoagressiva, autodestrutiva. Eu não estou dizendo que a depressão é uma escolha, não estou dizendo que a depressão é uma coisa que basta você querer, que você não tem. Não é nada disso que eu estou falando, né? Então eu só estou trazendo uma reflexão do ponto de vista da dinâmica inconsciente da depressão. E a ansiedade, por sua vez, é uma espécie de desejo de controle externo. Tudo tem que ser desse jeito, tudo tem que ser daquela maneira, tudo tem que obedecer uma ordem, tudo tem que obedecer um modelo. E à medida que a vida vai acontecendo e ela não obedece a esses modelos, a essas ordens, aquilo que eu estou idealizando conscientemente, isso passa a me gerar também, a exemplo da depressão, angústia. Essa angústia vai me colocando no estado de ameaça, porque tudo aquilo que está fora daquele modelo que eu imaginei conscientemente passa a ser ameaçador. Esse exagero dessas ameaças me coloca no estádio de hiperatenção e que vai se tornando uma hipertensão. Eu não estou falando de uma hipertensão sanguínea, mas também pode até ser, mas de uma hipertensão e isso vai avançando para uma espécie de ameaça constante, levando ao quadro ansioso e, eventualmente, até ao ataque de pânico. Então, qual que é a saída do ponto de vista analítico para tudo isso? E por isso que fazer análise é muito importante. Porque o convite analítico é a gente adentrar esse movimento regressivo, não negá-lo, ir para ele e fazer alguma coisa com ele. Existem diversos filmes, gente, que demonstram esse movimento. Um que eu assisti recentemente é o Cerejeiras em Flor, Hanami, é um filme alemão que mostra esse movimento regressivo do personagem principal. Se vocês gostam de animações da Disney, Viva, A Vida é uma Festa, o movimento que o protagonista faz, o Miguelito, quando ele vai revisitar toda a história da família dele, é um movimento regressivo. Ainda na Disney, quando a gente pega a Alegria, protagonista do Divertidamente, do primeiro, em breve vai ter o segundo, quando ela faz todo aquele movimento de olhar todas as memórias da Riley, não sei o que, é um movimento regressivo. Para que depois, passando por esse movimento regressivo, eu possa retomar o movimento de progressão. Mas a vida acontece num balanço. Não tem hora que eu tô só nesse, eu tô naquele. Hora é um pouco esse, hora é um pouco daquele, e assim eles vão se integrando. Então, já falei muita coisa aqui no passado sobre extroversão e introversão, mas eu queria pelo menos, eu sei que é uma introdução, eu sei que é muito breve, é muito por cima, não queria me estender muito mais, mas o convite que eu faço para vocês é abrir espaço para olhar para esse movimento regressivo dentro de um processo analítico, de forma a permitir com que essas coisas do mundo exterior, os limites moralizantes, tudo aquilo que é do mundo interior, os limites moralizantes, eles possam tomar um outro lugar neste espaço que você habita, permitindo você dar um novo sentido para a sua angústia, agindo criativamente sobre essa angústia, não simplesmente tentando aniquilá-la ou calá-la. Certo? Estou retomando aqui. Quem sabe, a partir dos comentários de vocês, eu possa fazer outros vídeos e aprofundar mais as reflexões. Um abraço e até mais.